Olá! Bem-vindos ao Aulomorph. Hoje nós não vamos falar de uma língua minoritária. Nós vamos falar da maior língua do Japão. A língua desse hino que eu estava tocando, a letra desse hino é muito antiga, ela é lá do período Heian. E hoje nós vamos falar do japonês. É uma língua que praticamente não precisa de introdução. Então, Japão. Então vamos falar um pouco da história e da classificação. As ilhas onde hoje é o Japão, antes não eram habitadas pelos japoneses, né? O que nós chamamos de japoneses, os descendentes do povo Yayoi. E antes moravam alguns outros povos, inclusive um povo que são os Ainu, né? Que moravam lá e que até hoje existe a língua Ainu, praticamente extinta já, mas é que é a língua mais nativa do Japão antes dos próprios japoneses irem para o Japão. E quando eles foram, você pode imaginar, se eles vieram lá da Ásia, eles têm parentesco com os chineses, linguisticamente, mas não. O japonês não é relacionado ao chinês, mandarim, né? Nem ao coreano, nem nenhum. Eu já falei disso em outro vídeo, vai lá ver. E com o tempo, quando esse povo chegou nas ilhas, o japonês, a língua japonesa, ou pelo menos um proto-japonês, né? O japonês antigo e tal, começou a desenvolver, se espalhar. E hoje nós temos o japonês, que tem vários dialetos entre as ilhas. E lá, naquelas ilhas mais ao sul, Okinawa e tal, tem dialetos tão diferentes que muitos classificam como uma língua diferente, ou várias linguazinhas bem diferentes do japonês, por exemplo, falado em Tóquio, Kyoto, Osaka, etc. Mas é aquela coisa, né? Tem um vídeo sobre língua e dialeto e tal, se você tiver essa dúvida. Então vamos começar pela escrita. Primeiro, os japoneses não escreviam a própria língua. Eles escreviam como na Europa, né? Que na Europa nós tínhamos o latim como uma língua franca. Os japoneses primeiro escreviam em mandarim e em outras línguas chinesas. E depois eles passaram a escrever de fato em japonês, depois de muito tempo. Mas eles escreviam em japonês usando os caracteres chineses, só com ideogramas, como é o mandarim atual. Mas o japonês é uma língua muito diferente do mandarim. E se você quiser saber mais sobre ideogramas, tem outro vídeo aqui em cima. Então, eles criaram silabários, ou seja, escritas com sílabas para facilitar a escrita da língua. E eles criaram 2. Então, a partir de caracteres um pouco mais cursivos, eles criaram o hiragana, que é para escrever palavras nativas, nós escrevemos partículas, conjunções e tudo mais com o hiragana. E eles também criaram caracteres mais angulares, o katakana, que é para escrever palavras estrangeiras, onomatopeias, enfim, é um alfabeto fonético-ish japonês. E num texto, eles podem usar os 4 ao mesmo tempo, sem problema. Escrevem as palavras como for mais conveniente. Normalmente substantivos e raízes de verbos são escritos com os kanji, que são os ideogramas. E até numa mesma palavra a gente pode ter mais de um alfabeto. Por exemplo, nos verbos, quando nós temos o verbo, nós temos a raiz e a conjugação depois. Então nós temos o ideograma e todos em seguida são hiraganas, que mostram a conjugação desse verbo. É uma forma polida de comer. E os kanjis, eles são ideogramas. Então você pode encontrar uma palavra que não tem nada a ver com outra palavra, que é outra palavra, outra pronúncia, outro tudo, mas que usa o mesmo ideograma, porque passa uma ideia similar. E daí tem aquela coisa que muita gente que aprende japonês sofre, e que eu acho, na verdade, uma coisa que mais dificulta, é uma coisa muito pouco didática, que é aquela coisa de pronúncias dos kanjis. Porque isso cobre muitas questões que são alofônicas e de origem. Por exemplo, se eu decidisse escrever português com ideogramas e o alfabeto, e eu quisesse escrever cobertor, e eu uso para esse cober o ideograma que representa cobrir-se. E eu usaria esse ideograma com a pronúncia cober, mas no verbo cobrir, eu usaria o mesmo ideograma com a palavra cobre. Então, apesar de que você pode decorar, eu acho que isso mais dificulta. E tem outra questão também. Por exemplo, quilo e mili significa a mesma coisa. Os dois são 1000, só que um é grego e o outro é latino. Ou só 1000, se você quiser, não precisa nem pegar o latim. Então, nós poderíamos representar quilo e 1000 com o mesmo ideograma, mas um tem origem grega e o outro tem origem nativa. E é exatamente aí que vem aquelas leituras dos kanjis, que tem uma leitura de origem com a palavra, com um sufixo que vem de uma palavra chinesa e de uma palavra nativa japonesa. Assim como nós temos um quilo grego e um 1000 japonês.
português. E no japonês ainda tem subleituras de épocas diferentes e de lugares diferentes da China. É um caos. Eu pelo menos acho que não faz muito sentido aprender desse jeito. Bom, e na fonologia nós temos uma fonologia relativamente simples. Nós temos só 5 vogais. A, E, I, O e U. Ou seja, não é um U arredondado como no português, é um U. E cada um deles tem uma versão longa e uma versão curta. As consoantes elas não são tão exóticas, mas nós temos coisas interessantes em termos de alomorfia. Por exemplo, acontece uma coisa no japonês igualzinha a que aconteceu no português do Brasil. Nós temos ta, te e chi. Então, nas palavras nativas do Japão não existe ti, é chi. E a mesma coisa para o da, de, di. Não existe di nas palavras nativas do Japão. Isso é muito interessante. E também no u nós temos uma coisa diferente. Antes de u virou tsu e dzu. Também no som ha, antes de u, vira hu, essa bilabial. Da mesma forma que o si no português medieval virou shi, no Japão também. Sase, shi. E tem uma mudança histórica envolvendo o p, que é muito interessante. Porque todos os p's de antigamente no Japão, hoje em dia são h's. Por isso nós encontramos às vezes Nippon, que é uma forma mais antiga. Até na época que os portugueses chegaram ao Japão, se encontrava Nihon, que era esse processo para virar, hoje em dia, Nihon. E é por isso que, por exemplo, as paramitas budistas são haramitas. Mas com o tempo surgiu outro P. E esse outro P é por isso que nós temos uma marcação diferente, porque os hiraganas têm esses diacríticos. E nós temos no japonês uma coisa que não são exatamente sílabas, são moras. Mas isso eu não vou complicar, é tema para outro vídeo. A estrutura da sílaba no japonês é principalmente consoante-vogal. Por isso que em japonês, por exemplo, se nós formos uma palavra estrangeira para eles, que seja kra ou kla, eles tendem a falar kura, kura. Até porque o japonês não tem l, só r. Mas existe o n final. E esse n, muitas vezes forma a própria mora até, ele é mais um arquifonema, ele pode se representar de muitas formas. Ele pode virar ma, nga, então ele é bem plástico. E outras vogais no dia a dia podem ser tiradas, fazendo encontros vocálicos, principalmente as vogais altas, como no verbo ser, na forma polida, des, ao invés de des. E isso só acontece também com consoantes surdas. Então, ikutsu pode virar ikutsu. E a acentuação do japonês, ela não é como a do português. Nós temos uma sílaba tônica, que é mais forte. No Japão, essa tonicidade é tonal. E é o que diferencia hashi e diferencia de hashi. Eu sou péssimo falando desses tons, mas essa é a ideia geral. E até o n pode receber essa tonalidade. Então é questão de morfologia. Por exemplo, os nomes, os substantivos, eles não têm gênero, eles não declinam para número nenhum e nem exatamente para caso. Ou seja, não tem masculino, feminino, neutro, nenhum dos outros gêneros gramaticais. Então não tem números, então também não tem plural, não tem coletivo, não tem dual, etc. Os verbos, eles não conjugam para pessoa e número. Então eles não concordam com o sujeito que estiver falando. Mas eles flexionam para tempo, para modos e aspectos, uma lista enorme de tempos e modos e aspectos. Nós temos imperativo, nós temos conjuntivo, nós temos passado, nós temos formas polidas, enfim. Os adjetivos, muitos adjetivos, eles flexionam também com verbos, então com o tempo e tal. E muitos adjetivos no japonês, na verdade, se comportam bem como os verbos, como se fossem verbos estativos. Porque, por exemplo, ser grande em português podia ser um verbo só, que significa ser grande, tudo isso junto, não ser mais um adjetivo. O japonês faz mais ou menos isso também. E em termos de elementos, nós temos as queridas famosas chamadas partículas, que há também quem gosta de chamar de casos. Mas isso não faz muito sentido, porque o japonês não é uma língua com flexões. Mas também podem ser interpretadas como pós-posições, Até porque a ordem do japonês é praticamente o contrário, é uma língua de núcleo final. E elas são como as nossas preposições, mas elas vêm depois dos nomes. Então, por exemplo, eu poderia falar ringo ou taberu. Se o é a partícula que indica que é o objeto. Nós temos outras partículas. Ga, partícula de sujeito. Wa, de tópico. O, de objeto. De, no e várias outras. O que nos leva ao núcleo final, que é o que faz com que o japonês tenha uma ordem mais natural como SOV, com o verbo no final. Então, porque o núcleo do sintagma verbal está no final. E também faz com que hajam pós-posições, naturalmente.
E o japonês tem uma tendência muito grande à ordem de tópico comentário. Então, essa partícula wa, watashi wa ringo o taberu. Então, ou boku wa, enfim. Isso significa mais a respeito de mim, sei lá o que, porque esse wa marca o tópico da frase. É o tipo de construção tipo, o João, ele gosta de maçã. Esse tipo de frase. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vê o vídeo aqui da semana passada. E uma coisa que eu quero falar também no vídeo mais pra frente, mais especificamente, né, e que é uma coisa que aparece em muitas línguas do leste asiático, que são os classificadores, né, as palavras que são usadas para contar coisas. É como se todas as palavras fossem incontáveis e a gente usa essas palavras para poder contar as coisas. E essas línguas têm vários, por exemplo, esse contador ko, que é um contador usado para contar coisas. Posso usar ele, por exemplo, para contar ovos. Então, se eu quiser dizer 3 ovos, eu posso dizer tamago sanko ou sanko no tamago. E a língua japonesa é uma coisa que se preocupa muito com a polidez das coisas. Existem muitos honoríficos, dependendo da sua posição em relação a quem você fala. E isso leva a muitos pronomes também, dependendo de com quem você fala e quem você é. E até os verbos têm uma flexão polida e uma flexão não polida. Por exemplo, nós temos o verbo taberu, que a forma taberu é o presente, na forma mais coloquial, e tabemasu, que é a forma mais polida de falar isso. E os honoríficos são aquilo lá como san, kun, senpai, etc. E, como todas as outras línguas, dava muito mais vídeos pra falar só do japonês. Mas enquanto isso, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, comenta qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer comentário. Quando se inscrever no canal, ativa esse sininho pra você receber notificação de quando sair vídeo novo, comenta qualquer coisa aí embaixo. E como sempre, salve! Arigatou gozaimasu!